Bem-vindos! Começando agora mais um podcast Revitalize. Hoje estamos no episódio número 27 e você é muito bem-vindo a este episódio, na verdade, a este podcast, onde a gente sempre fala sobre saúde e vitalidade da igreja. Como é que está a saúde da sua igreja? Eu quero, na verdade, começar esse episódio fazendo uma pergunta para você, mais pontual e mais simples. Você já deve ter ouvido a seguinte frase. Essa frase é meio comum entre pastores e entre líderes. Depois de alguns anos, toda a igreja precisa passar por revitalização. Será que precisa mesmo? Bom, enquanto você pensa, eu quero pedir para você já deixar o seu like neste vídeo, deixar a sua curtida, seu joinha aqui no canal, ajuda a gente, se inscreve no canal, deixa um comentário para que o YouTube entenda que você gostou e este vídeo chegue a outras pessoas. Você pode compartilhar e também pode seguir o nosso Instagram. Nosso Instagram é o Revitalize _ inspirando igrejas e lá você tem praticamente todos os dias algo ligado à revitalização de igrejas. Alguns cortes que são excepcionais. Então passa por lá, segue o canal, curte e deixa já o seu comentário. Hoje eu tenho o privilégio, como na verdade todo programa eu tenho o privilégio de receber convidados especiais, hoje mais um convidado especial, Fernando Leite. Fernando, pastor da Igreja Fonte, em Barão Geraldo. Pasme você, pastor na Igreja Fonte, Barão Geraldo, há 40 anos. Sim, você ouviu certo, 40 anos. Fernando é mestre em teologia e exposição bíblica, com foco no Antigo Testamento, pelo seminário Palavra da Vida. É isso mesmo, Fernando? Uhum. É isso aí, ó. Fernando já expôs, pregou expositivamente, pelo menos, ele falou 33, mas eu acho que a coisa foi mais do que isso. 33 livros expostos da Bíblia. Cara, que privilégio. Fernando é casado com a Maria do Carmo, pai de 2 filhos e avô de 4 netos. Anote aí, ó. Autor de 5 livros. Prioridade do Reino. Estudo dos Profetas Menores. Que, na verdade, eu acho que o título é 12 Simples Homens. Exato. Fernando, gostei, cara, desse título. Achei, assim, convidativo. 3º livro, Felicidade em Perspectiva. Lançamento agora em julho. O 4º livro, Anatomia da Sabedoria, uma reflexão em provérbios, é isso? E uma pergunta básica que dá o nome a um outro livro que é possível ser feliz? Ô Fernando, conteúdo é o que não falta e eu acho que é a tua experiência, tua jornada que dá para a gente motivo de muita conversa nesse tempo. Obrigado. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de compartilharmos aqui um pouco daquilo que Deus tem feito, né? Na minha vida, na sua perspectiva. Sou grato a Deus por estar com vocês e com aquelas pessoas que vão estar nos assistindo aqui. Que legal, Fernando. Obrigado mesmo. Eu queria pedir para você, para a gente esquentar o nosso papo, para que você pudesse contar um pouquinho como é que surge a Igreja Fonte. Você está junto no começo, você sonhou junto. Conta a história, Fernando. Veja, o surgimento, propriamente dito, não teve a minha participação. Por quê? A concepção de se começar uma igreja aqui foi no coração do Ari Veloso, que estava à frente da Igreja Batista do Morumbi, numa fase de profunda expansão. Dentre essas pessoas, eles alcançaram alguns casais que, por questões profissionais, mudaram para Campinas. Alguns casais não tinham nem um pouco de tradição evangélica, um deles, né? E o outro já tinha algum histórico de igreja evangélica. Ambos se mudaram e, depois de terem vivido a realidade do que era a Igreja Batista do Morumbi, eles não acharam uma igreja em Campinas que atendesse às necessidades deles. Eles já tinham a cultura do Morumbi. Já tinham a cultura do Morumbi. Então, o que eles faziam? Todo domingo eles voltavam para São Paulo para participar da vida da igreja lá. Caramba. E, num dado momento, começaram um grupo no lar aqui.
E depois de 3 anos desse grupo no lar funcionando aqui, o Ari falou assim, vamos começar uma igreja lá em Campinas, e aí me convidaram para vir para cá para começar a igreja. O Ari era um cara fora do tempo dele, né? Absolutamente. O Ari, na minha compreensão, ele enxergou uma possibilidade de uma igreja tão diferente do que era a tradição na sua época, que eu classificaria como aquele que quebrou o mais forte paradigma da igreja cristã no Brasil. Uau! Então, ele enxergou muitas coisas que hoje são prática comum, que rompia com aquele tradicionalismo e era alguma coisa mais vida, mais real, mais tinha a ver com a vida que as pessoas levavam, né? Mas como que você entrou na história, assim? Porque o projeto nasce no coração dele, né? Junto com a igreja, com esse grupo. Como é que você entra na história, Fernando? Eu estava em São Paulo no ano de 1983, trabalhando com o desenvolvimento de material didático. E fui congregar na Igreja Batista do Morumbi, porque tinha alguns amigos lá. E acabei tendo um envolvimento com o ministério da igreja, e então, depois de um pouco mais de um ano, eu recebi o convite para ser integrado à equipe para focalizar o ministério em Campinas. E aí veio para cá, naturalmente. Foi o convite e, na sequência, a vinda. Já tinha uma visão assim bem delineada, ou a visão ela foi sendo construída? Claro que tem uma distinção entre o que a Igreja Fonte é hoje e o que começou-se em 84, mas assim, a minha leitura, pelo menos do pouco que eu conheço a Igreja Fonte, mas que ela reflete muito da essência do Morumbi, né? E aí, por favor, você me corrija se eu estiver equivocado, mas já tinha uma clareza entre o que a igreja viveria em termos de projeto, de sonho, ou não? A coisa estava muito focada nesse grupo. Eu creio que no coração do Ari, que ele era bastante influenciado por certos pastores nos Estados Unidos com quem ele tinha um bom relacionamento. Ray Stedman, na Califórnia, John MacArthur também na Califórnia. Essas igrejas, a Grace ou a Península, eram referências para ele. Ele tinha alguma coisa em comum com o Ray por causa de ter estudado no DTS lá em Dallas, né? E como ele era missionário da CEPAL, ele algumas vezes trouxe esses indivíduos para falarem aqui no Brasil, para os pastores da época, né? E o Ari, o que ele queria, assim como ele teve a vontade de colocar uma igreja muito mais comprometida com a palavra e mais contemporânea, ele estava fazendo muito bem isso em São Paulo. E na cabeça dele era isso que ele queria ver em Campinas. Quando eu vim para cá em 84, eu confesso para você que a minha visão de futuro era muito pequena, muito rasa. Foi nos próximos 6 anos que alguém da equipe, de membros da igreja, que falou, Fernando, você precisa definir a visão que vai ser como uma maneira de uma corda em que a gente se segura para chegar do outro lado do rio. E essa pessoa investiu na minha vida um tempo significativo, passando para nós não somente uma visão da importância da visão de futuro, e ali foi elaborada essa visão de futuro, e a partir daí os planejamentos anuais, ou a cada 3 anos, foram nos conduzindo na direção de cumprir com isso, tanto que a primeira visão de futuro era para 2000, mas antes de chegar no ano 2000, nós já fizemos a de 2020. E antes de chegar em 2020, nós fizemos a que está valendo hoje, que é a de 2040. E eu acredito, antes de chegar em 2040, nós vamos revisar isso. Aliás, não será um papel meu mais, mas isso será feito na igreja. Né? E isso está muito claro, então, no escopo, no jeitão de ser da igreja, de olhar o futuro e delinear isso. Fernando. Isso está muito claro. Isso está bem definido, o que nós queremos ser, o que nós queremos alcançar. A gente trabalha confiando na compreensão do que nós podemos fazer em favor do reino de Deus, mais especificamente daquela congregação, e estamos trabalhando para isso, bem focados. Quando você vem para Campinas, especificamente para Barão Geraldo, nós estamos em 2025, né?
Eu sou da região, enfim, tenho uma noção talvez até clara do que era Barão Geraldo no meio dos anos 80. Barão Geraldo, assim, era um ponto distante do centro de Campinas, não se imaginava que Barão viria a ser o que é hoje, o entorno, então, da Igreja Fonte, né? Claro que você deve ter passado poucas e boas nesse processo, especialmente entre anos 80 e anos 90. Você lembra de alguma história que você fala assim, pô, teve uma história que me marcou nesse processo de formação, nesse processo de primeiros passos, de busca de visão? Tem uma história que você fala assim, pô, essa história aqui, cara, esse negócio me marcou. Interessante lembrar dele, somente. Eu diria que a grande maioria da igreja não conhece essa história. Foi muito bem lá no início. E aí vai conhecer agora. É possível. Bem lá no início da igreja, nós talvez não fôssemos ainda 100 pessoas, nós alugávamos uma escola para funcionar aos domingos, fosse para os cultos ou para as classes. E num dado dia, o tempo estava prometendo bastante chuva e nós usávamos para o culto uma quadra não fechada totalmente. Lateralmente ela era bastante aberta, com exceção de 2 lados dela. E tinha um telhado que nos cobria, mas os ventos laterais colocavam a gente em risco naquela condição, né? Então, nós fizemos algumas mudanças pensando na possibilidade de chuva e tal, e começamos o culto, tivemos o tempo de louvor, e num dado momento, na hora de eu pregar, faltou luz. Faltou luz, são aquelas lâmpadas, eu não sei qual é o nome técnico para isso, mas são lâmpadas que quando você as apaga, elas têm que esfriar para serem ligadas novamente. Sim. Certo? Então, de toda aquela rede, todas as lâmpadas apagaram, com exceção daquela em que eu estava na posição de pregador. Então, tudo ficou escuro, mas aquela lâmpada que estava dentro da mesma rede, era do mesmo tipo. Só ela ficou acesa. Ela ficou acesa. Foi um milagre? Não, eu não diria isso. Mas eu diria que pelo menos foi a providência de Deus, que fez a gente mudar de posição em função de uma perspectiva que a gente tinha de chuva. E o tema daquele dia era que passa céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a própria provisão de luz para aquele programa acontecer sem a interrupção foi um ato de muita bondade de Deus e um sinal para nós de que quando Deus quer que a palavra dele permaneça, ela permanece mesmo. E esse é um viés muito forte, né, dentro da Igreja Fonte, no teu ministério, né? Exposição da palavra, foco na palavra. Eu comentei antes do programa começar que eu visitei algumas vezes a Igreja Fonte. Isso para mim é muito notório. Tão notório é nos cultos, quanto é notório... Eu acho que eu não comentei isso com você, mas eu tive o meu primeiro contato com a tua igreja por intermédio da Rose, esposa do Wagner. Porque a Rose tinha um curso sobre escola dominical, que ela levou no seminário presbiteriano em Campinas. Depois a Rose, eu a convidei e ela foi levar esse curso na minha igreja local. E sempre foi muito forte na fala dela, e depois nos cultos, então, essa ênfase na exposição da Bíblia, no contexto bíblico, na fundamentação bíblica. Essa é uma marca muito notória, né, da Igreja Fonte. Ah, sim. Eu entendo que é a Escritura que vai, na mão do Espírito, fazer as transformações que tem que fazer, seja pensando em Paulo escrevendo ao Timóteo, né? Quando ele diz ela é útil para ser ensinada, ela repreende, ela corrige, ela educa. Ou se eu pego o Salmo 19, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela restaura a alma. É a palavra que vai gerar a transformação. Então, em todos os segmentos da igreja, o ensino tem uma condição de prioridade. Daí o fato de ter pregado até hoje 33 livros seguidos. Veja, o último livro que eu preguei foi o Evangelho de Lucas. Preguei 135 sermões do Evangelho de Lucas. Isso aí entra o ano e sai o ano. Né? Atualmente, eu estou pregando
Eu tenho pregado Salmos em blocos, então atualmente eu estou pregando o 4º livro de Salmos. Comecei no 90, amanhã, aliás, neste próximo domingo eu prego o número 100 e até o 106. E vamos andando, o tempo inteiro ensinando a Escritura. Na classe de escola bíblica, se você entrar na página da igreja, você vai encontrar mais de 400 opções de cursos de 8 aulas sobre algum aspecto da vida cristã, da Bíblia, da teologia. Os cursos são oriundos das suas pregações ou não tem nenhuma relação? Ou tem alguma relação? Os cursos da escola bíblica, não. Pode ter um ou outro meu, mas, em geral, são as pessoas que estão desenvolvendo e identificando a necessidade, desenvolvendo o professor para ensinar aqueles assuntos. Engraçado. Eu acho que isso é parte do DNA da igreja. Sem dúvida. Mas o que para você, o que você chamaria de hoje, quando você olha para a fonte, o que você diria que é o DNA, aquilo que é a marca da igreja? É esse o DNA? Eu acho que essa é a principal marca e isso traz uma série de sinais. Acho que foi em 1977 ou 78, eu ainda estava dentro do seminário. Palavra da Vida em Atibaia. Isso. E veio ao Brasil para uma conferência para pastores da CEPAL, o John MacArthur. E o John MacArthur, ele trouxe para aquela liderança a perspectiva que ele trazia e praticava de pregar as Escrituras passagem após passagem, sem pular nenhuma, ensinando as Escrituras. Alguém tinha uma fita daquele sermão e eu acabei ouvindo aquela fita cassete. E olhando para aquilo, a despeito de toda a diferença que existe entre o John MacArthur e eu, a oportunidade, a inteligência, a maturidade, a oportunidade de estudo, etc., eu falei assim, eu quero fazer isso na minha vida. E quando eu entrei no ministério, em 1980, eu entrei com essa perspectiva. Pregar. Que parte substancial do meu tempo tinha que ser dedicado ao estudo das Escrituras. E eu diria que nessa toada, depois de uns 20 anos numa igreja, a igreja toma isso como parte dela, ela exige isso, ela quer isso, ela pensa assim. Estou me lembrando de uma história curiosa, marcou horário para conversar comigo um jovem pastor, ele tinha cerca de 1 ou 2 anos na frente de uma igreja, e ele veio com a seguinte pergunta para mim: o que você faz para conseguir implantar novas ideias? Porque eu estou tentando implantar novas ideias na minha igreja e eu não estou conseguindo. E eu perguntei para ele qual é a nova ideia. E ele compartilhou comigo a nova ideia, que era no campo de evangelização, proclamação do evangelho. E eu disse para ele: moço, isso não é uma nova ideia. Não podemos considerar que isso aqui seja uma nova ideia e que eu posso te ensinar como implantar uma nova ideia. Essa ideia de que você está falando, ela não é nova. Ela estava na boca do Senhor Jesus. A sua dificuldade não é de implantar uma nova ideia, a sua dificuldade é de implantar uma ideia que está dentro da Escritura. A questão é, seu povo pensa biblicamente? Eu perguntei para ele, me diz, quanto tempo você gasta estudando a sua Bíblia por semana? Seja para seu consumo pessoal, seja no ministério, seja preparando mensagem. E ele me disse e arredondou as contas e disse assim, eu gasto 5 horas por semana estudando a Bíblia. Eu falei para ele, é muito pouco. Veja que Paulo diz que é digno de dobrar os honorários aquele que se afadiga na palavra. Você tem que estudar ao ponto de ficar cansado. Eu vou te dar um exemplo. Por semana, eu gasto 5 horas na minha devocional. Com um compromisso. De que eu não vou pregar ou ensinar o que eu aprendi na minha devocional antes de 1 ano. Eu não quero misturar essas coisas. Compromisso pessoal seu. Pessoal.
Mas para o livro que eu estou estudando agora, e naquela época era o livro que eu mais estava gastando tempo estudando, aliás, até hoje, nenhum livro gastou mais tempo estudando que Malaquias. E eu falei, para cada sermão, eu calculo que eu gastei 22 horas por semana. Você gasta de 4 a 5 horas por semana, seu povo está subnutrido. Ele falou para mim, eu nem saberia o que fazer com a minha Bíblia com mais de 5 horas na semana. E eu falei para ele, eu sei o que você pode fazer, eu posso te ensinar a fazer o que você precisa fazer. Você quer? Ele falou, eu quero. E nunca mais voltou. Passaram-se décadas, nunca mais voltou. Então, quando você ensina o que é a Escritura, uma ideia que está na Escritura, ela é valorizada. Ela não é desprezada. Então, eu calculo que de 15 a 20 anos ensinando as Escrituras faz com que uma igreja pense biblicamente. Impregnou no corpo. Ali, consequentemente, os valores, as prioridades da Escritura estão sendo passadas para o povo. E a igreja hoje, ela tem essa expectativa, Fernando, de quando você, enfim, de que a pregação ela tem essa abordagem clara, fundamentada biblicamente. A igreja tem essa expectativa não tenho dúvida presente? Nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Isso é muito nítido. Para essa igreja, o valor disso, isso pode ser retratado de maneiras diferentes, né? Nessa semana, uma senhora me escreveu, à luz da mensagem que eu preguei no domingo, e ela falou assim, será que você não pode alongar essa série? Eu falei assim, não, mas o quarto livro de Salmos termina no Salmo 106, não tem como alongar. Acabou. Vai chegar no 106 e vai acabar. Isso é reflexo do que eu ouvi outros comentários, de apreciação pelaquilo que foi pregado. Agora, eu tenho para mim, Borges, o que entusiasma esse pessoal não é a qualidade da minha pregação, é a verdade da Escritura compreendida. É isso que é maravilhoso. É isso que é precioso. Repete isso para a gente. Você tem certeza? Eu tenho certeza que quando alguém vem falar para mim sobre um sermão absolutamente bíblico, em que a verdade foi esclarecida, explicada, que as pessoas não estão entusiasmadas pela pregação em si, elas estão entusiasmadas pela compreensão do que a Escritura ensina, fala, determina. Então, quando ela me fala, continua essa série, o Fernando pregando poderia continuar tantas outras séries, começar tantas outras. O entusiasmo não é pelo pregador. O entusiasmo é pelo conteúdo entendido, esclarecido, que vai produzir o que eu mencionei agora de Salmo. Alegra o coração, ilumina os olhos, restaura a alma, repreende, corrige, educa. O povo está entusiasmado com isso. Eu gosto de lembrar sempre o seguinte, né? A igreja precisa se apaixonar pela carta, não pelo carteiro, né? Exatamente. Porque senão você vai complicar o processo. Se a igreja começa a gostar demais do carteiro, a carta é só um detalhe. A igreja fonte, ela foi crescendo ao longo desses 41 anos, né, de processo, de história, mas essa essência é muito forte. Houve momentos em que você, como pastor líder da igreja, percebeu que houve, e com certeza houve, tentações de ondas para pegar outros rumos na vida da igreja. Como que houve o crescimento sem que fosse perdida a essência, Fernando? Bom, eu acho interessante que você empregue esse termo onda, né? O mundo evangélico, ele vive de ondas, e não é só no Brasil. É a onda da batalha espiritual. Passou a onda, não se fala mais no assunto. Nós vamos ser cancelados com essa história. É a onda de... e aí vai.
Atualmente tem uma onda no movimento para homens, né, que está muito em foco. Você lembra da época do dente de ouro? Lembro, claro Eu que eu contei lembro. esses dias para alguém da história do dente de ouro, a pessoa falou assim, nunca ouvi falar nisso. Eu falei, porque as ondas passam. Como é que você supera as ondas? 5 pessoas da igreja me disseram naquela ocasião que tinham tido a experiência e que tinham seus dentes transformados em ouro. Naquela ocasião, eu fui estudar as Escrituras, estudar qual é a característica, qual que é o DNA dos milagres do Senhor. E comecei a perceber que não poderia ser aquilo. Convidei um metalurgista e um dentista para me ajudarem. E, com a execução deles, a supervisão do outro, fizeram um exame em cada uma daqueles dentes que se supunha que haviam sido transformados em ouro. Teriam supostamente uma liga que havia sido substituída por ouro. Aquelas 5 pessoas passaram por um teste em que, naquela obturação, era colocado um algodãozinho pequeno com ácido. Se fosse ouro, não reagiria. Se não fosse ouro, ele ferveria. E nos 5 casos, ferveu. Não tinha ouro. Ficou evidente que o milagre não aconteceu. Então a gente sabia das informações que existiam naquela época, da existência de 2 ligas, uma chamava Duracaste e outra chamava Goldente, que quando colocavam na boca ela tinha cor de chumbo, mas que com o passar do tempo ela perdia essa cor de chumbo e ficava dourada. E que provavelmente foi isso que aconteceu. Agora, aquelas 5 pessoas que passaram por isso, elas foram amadas, foram ensinadas, entenderam qual era o perfil de um milagre divino. Nunca Jesus deu uma perna de ouro para alguém. Voltou ao que era o normal. Quando que ele fazia os milagres? Por que que ele fazia os milagres? E o teste só mostrou aquilo. Aquilo serviu para dissolver a um certo frenesi que algumas pessoas estavam alimentando, que queriam viver aquela experiência também, que não era real. Impulsionou. Somente elas se depararam, em função de alguém ter chamado a atenção, com uma realidade que tinha um dente de ouro que julgavam que não ter. Aliás, não tinham dente de ouro nem ali. Então, abrir a Escritura, ensinar a Escritura, amando essas pessoas. Destas 5 pessoas, nenhuma delas foi embora da igreja. Não se sentiram envergonhadas, não foram humilhadas. E toda a igreja foi ensinada e acabou o assunto ali. Bíblia. Escrituras. Só. Então eu diria, se a gente está ensinando a palavra, e em algumas ocasiões tem que ser para algum assunto específico. Né? Atualmente nós estamos no meio de uma questão em que alguém veio com um pensamento supostamente bíblico, teológico e piedoso, e que, na minha opinião, é um equívoco. E isso foi estudado. A principal fonte já ouviu o contraditório daquilo que a pessoa pensa. Outras pessoas da igreja foram expostas a isso, elas serão abordadas da mesma maneira, olhando para a Escritura somente. Então, se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, nós vamos ter que gastar tempo estudando. Mas como liderança, a fonte, por meio da tua liderança, das pessoas que lideram com você, houve algum outro tipo de ação além de Escrituras para manter a essência? Porque eu estou fazendo essa pergunta porque você fala da visão lá atrás, né? Que essa coisa da visão é sempre muito clara, sempre muito trabalhada. E a tendência da igreja, enfim, é muito comum, muito normal de, com o passar do tempo, querer fugir de uma visão, querer procurar outros caminhos e até atalhos. Somando a visão à essência da fonte, houve, então, ações ou existem estratégias que vocês usam para não deixar a coisa degringolar, Fernando? Para não sair do trecho, para não sair do eixo? Olha, no último mês de setembro e fevereiro, nós tivemos 8 pregações em cima da visão de futuro.
Nós falamos que queremos chegar nisso aqui em 2040. Qual é o fundamento da Escritura sobre isso? Por que a gente quer isso? Por que nós estamos investindo nisso? Então, foram dedicadas, vamos lá, 6 horas de pregação, 8 pregações, falando sobre a visão de futuro. A igreja está sendo ventilada, a igreja está sendo lembrada, a igreja está sendo fundamentada. Por que nós queremos fazer isso? Por que nós queremos ter isso? Então, não basta você escrever e deixar na gaveta. O povo tem que ser lembrado. É para lá que nós estamos indo. É nessa direção que nós estamos indo. Bate-se na tecla continuadamente. Talvez se fosse continuadamente até chegasse mais cedo. Mas eu posso dizer para você que num espaço de 2 anos, 8 pregações foram dedicadas para isso. Eu estou te perguntando, enquanto eu estou trazendo essa questão, porque assim, isso é um negócio que assim, na minha cabeça, o tempo todo tá vindo à tona, porque com quase todos os pastores e líderes que eu converso, há uma ênfase na questão da visão, na importância da visão. Sidney Costa esteve com a gente há algum tempo atrás, em um dos programas anteriores, e o Sidney falou sobre o quanto que na igreja do Alphaville ele tem se preocupado a cada início de semestre ter o chamado, eles chamam de culto da visão, que na realidade, segundo ele, é só para direcionar o pessoal, dizer, para cá que a gente está indo, para lembrar. E me parece, eu estou ouvindo a tua fala, que isso é um elemento crucial na vida, na saúde da igreja. Ou seja, quando ela perde a visão, a probabilidade dela naufragar, dela começar a procurar atalhos é muito grande. Quando você sabe onde você está indo, isso te facilita já a dizer não para onde você não quer ir. Você já perde pouco tempo. Então, se eu defino, e é o nosso caso, que a nossa prioridade missionária é alcançar o sertão nordestino, e mostro, o sertão nordestino tem taxas de presença evangélica semelhante a de países muçulmanos. E aí começamos a mover nossas forças para alcançar o sertão nordestino. E a igreja está ouvindo o compartilhamento do que está acontecendo lá, dos obreiros que estão lá. Nós estamos com um curso acontecendo aqui de 2 semanas, atualmente, hoje está acontecendo. E tem alguém que veio de lá, um missionário que atua lá, está aprendendo com a gente aqui, para voltar para lá e voltar mais capacitado. Vocês estão investindo no sertão do Nordeste? Esse é o nosso principal projeto missionário. Hoje? Hoje. O sertão do Nordeste tem 35 milhões de habitantes. Destes, existem 14 mil sítios que têm até 500 pessoas. E a presença evangélica nesses lugares é de 0,3%. Isso é semelhante a países muçulmanos. Nossa prioridade é lá. Você pode ter certeza, nesse tempo já apareceu pessoas que querem ser missionários na Inglaterra, ser missionários na França. E nós estamos dizendo, nosso foco é lá. Vocês não estão negociando isso? Não estamos negociando. Não vamos nem abrir para divulgação na igreja, porque a igreja responde muito emocionalmente, muito pontualmente. Ela não olha de uma maneira mais ampla. Então, o nosso foco é lá, todo o nosso foco então, é de alcançar lá. Nós estamos numa fase de considerar, de trazer mais 2 pessoas para a equipe de missionários lá. Para lá. Então, nós sabemos o que nós queremos em termos de missões. E nós estamos trabalhando em torno disso. Eventualmente, nós relatamos para a igreja como é que está o trabalho lá. Eventualmente, recebemos missionários de lá que vêm para falar. E assim vai. Se não fizermos isso, surgirão inúmeras possibilidades de dentro e de fora da igreja de coisas que querem fazer fora do foco. Como igreja, nós definimos aquela é a nossa prioridade. E a igreja precisa ser lembrada, avisada, desafiada. O inegociável define a permanência na visão. Sim, até que um dia seja revista a visão e ela poderá ser incrementada, ampliada, o que for. Nós falamos aqui, olha só, na verdade você falou, sobre fundamento nas Escrituras, marca fortíssima de uma igreja saudável como a fonte.
Você falou, na verdade, eu cutuquei você, né? Sobre visão, sobre aspectos inegociáveis. Mas tem um outro ponto aqui que eu acho que é, e eu queria que você confirmasse isso ou não, que é uma marca forte da fonte. Discipulado. É uma marca forte da fonte? É uma marca forte. Eu não tenho números de hoje para você, mas eu posso dizer, poucos anos atrás, existiam 500 pessoas envolvidas em discipulado, recebendo discipulado. Que pode acontecer de maneiras diferentes. Por exemplo, na minha história, eu tenho priorizado discipular pessoas que eu vejo que têm um potencial de vir a ser líderes no futuro. Você investe o seu tempo, você, Fernando, nesse pessoal. Exatamente. Então eu gasto 2 anos, 2 anos e meio com esse grupo. Atualmente são 4 homens. Nesse semestre, às quartas-feiras à noite, ontem era o dia, às quartas-feiras à noite, de 15 em 15 dias, eu me reúno com eles e com a esposa deles, em casa, dando treinamento sobre relacionamento conjugal. Você traz essa turma, sala de estar... Exatamente isso. E bate-papo. E vamos estudar a Bíblia. O que ela fala sobre isso? Né? Então, uma vez que nós estudamos sobre isso, eu estou trabalhando na vida conjugal deles. Mas isso é um dos tópicos que eu gasto com eles. Nos outros 15 dias, eu estou ensinando para eles como estudar a Bíblia. Mas já passei sobre a compreensão dos dons espirituais e a prática ministerial de cada um. Já estudamos um pouco de doutrina, como a gente pode conhecer uma doutrina, como é que a gente vai evangelizar, como é a questão de louvor e adoração na igreja, como é que é o ministério de ensino, como é que se leva a vida cristã, como é que se transforma de hábitos. Né? Ainda hoje recebi uma mensagem que a pessoa dizia, meu marido ele tem melhorado, mas ele cai de volta numa postura de falar de um jeito que me ofende, que eu me sinto desonrada. Ele precisará de lançar mão dos recursos que Deus tem, que Deus concede, para que ele seja efetivamente transformado. Não basta boa intenção. Então, tudo isso está sendo ensinado. Basicamente, o discipulado, o que é? Jesus diz, você vai ensinar as pessoas a obedecerem o que foi ensinado. Não é ensinar as pessoas a saberem, é ensinar a obedecerem. Então, o foco do discipulado é, em diversos campos da vida, como é que eu consigo obedecer? O que ele está falando e como é que se coloca em prática? Mas nesses encontros, qual que é a linha? Qual que é tem uma metodologia? Como que... Dá um pouco de detalhe para a gente. Quando eu me reúno só com os homens, e essas reuniões só acontecem às quintas-feiras, às 6h30 da manhã, a gente fica estudando até às 8 horas, às 8 até às 9 a gente sai para tomar um café e cada um vai para o seu destino. Nesse tempo, é abrir a escritura e começar a ensinar para eles, num determinado assunto ou no próprio método de como estudar a escritura. Então, eu passo ensinos, dou tarefas, passo responsabilidades, peço leituras deles. Algumas vezes a gente fica discutindo aquele assunto. Quando eu estou só com eles, é assim. Quando vêm as esposas, eu faço uma exposição, mas nós podemos nos dividir em grupos ali dentro de casa. Vocês vão discutir, tentem responder isso aqui. No estudo que seria para ontem, nós precisamos de cancelar essa reunião de ontem, no estudo que tinha para ontem, existiam perguntas muito específicas. Uma mulher na condição de auxiliadora, ela cumpre que papéis? Muito curiosamente, o termo empregado e traduzido por auxiliadora ocorre 20 vezes na Bíblia, das quais as 2 vezes foram para a mulher, Gênesis capítulo 2. Uma foi usado para dizer assim, estava sem nenhum auxílio. Outra
estava falando de um auxílio de Deus que veio através de um herói que era Davi. E as outras 16 vezes a palavra auxiliador é para Deus. Então, ainda que a palavra auxiliadora possa parecer assim, rebaixar alguém, não. A palavra é uma palavra que descreve o que Deus faz com a gente. Então a pergunta é, como é que Deus nos auxilia? Como é que uma mulher pode auxiliar seu marido inspirado em Deus? Então esses conceitos são estudados, são entendidos e refletidos. O que a gente pode fazer? Ou seja, a coisa ela acontece na base escrituras, conversa e caminhada. É isso aí. É isso aí. Então vamos recapitular. Visão, nós falamos, escrituras e discipulado. E missões. E missões. E liderança, Fernando? Quando a gente pensa em liderança, você acha que essa é uma marca forte da Fonte? A partir da sua pessoa, das pessoas que estão junto ali, que compõem esse... Essa é uma marca essencial, uma liderança saudável reflete uma igreja saudável? Quando eu olho para as listas apresentadas em 1 Timóteo 3 e de Tito 1, apresentando as condições, os critérios que você deve avaliar para se colocar alguém na liderança da igreja, eu identifico ali, com exceção de uma alternativa, talvez, eu identifico ali que tudo aquilo é traço de caráter. O que se requer de uma liderança, antes de mais nada, é ela ter caráter. É ela passar pela transformação. É ela ser mudada. Uma ocasião eu resolvi fazer uma pesquisa na igreja, muitas pessoas estavam vindo para a igreja, eu queria saber por que elas estavam vindo para a igreja, vindo de outras igrejas. E eu desenvolvi uma pesquisazinha amadora e comecei a perguntar, por que você saiu de onde você saiu? Fácil, fácil, fácil. Mais de 90% era ou problema de caráter ou de não qualificação para a liderança. As pessoas saem de uma igreja, exceto quando se mudou, etc. Saem por questão de liderança. Então, é condição... 80% a 90%? Não. Acima de 90%. Acima de 90% as pessoas saem da igreja para ir para uma outra por uma deficiência, principalmente de caráter da liderança dela. Uau! Então, eu diria para você... Fernando, de cada 10 casos, nós estamos falando de 9, pelo menos. Exatamente isso. Ou mais. Exatamente isso. Então, vamos pensar aqui, qual é o papel de uma liderança? No caso de pastor, é o meu caso, conforme Pedro escreve lá em 1 Pedro capítulo 5, a gente tem que ser exemplo. Pastor, conforme Paulo escreve de 1 Timóteo e Tito, 1 e 2 Timóteo e Tito, escreve que a principal função pastoral que está descrita ali é preservar a sã doutrina. Nós somos responsáveis por manter a verdade sendo ensinada. Ali está colocando que o papel da liderança, o indivíduo que está na liderança, ele tem que ter caráter aprovado. E quando eu pego em Pedro, ele vai dizer o quê? Vocês são como exemplos do rebanho. Então, uma liderança requer um caráter transformado. É engraçado porque eu tenho batido muito nessa tecla. Hoje, eu não sei, entre os batistas, entre os presbiterianos, eu consigo falar. A maior parte dos problemas que nós temos com disciplina, com queda, com problemas envolvendo pastores, não são doutrinários. Mais de 90% tem a ver com caráter. Olha que coisa. E eu tenho enfatizado que eu tenho uma tese,
nunca consegui parar para pesquisar isso de maneira mais pontual, mas boa parte dos pastores recém-formados tem caminhado, sobrevivido talvez 5 anos no ministério e depois tombam, caem. Mas quando caem, eles não caem pela maior preocupação da denominação. Porque a denominação ela se preocupa com a fundamentação doutrinária. Então, quando examina-se o indivíduo para a ordenação pastoral, vai ver se ele está bem fundamentado, se ele tem conhecimento das Escrituras. Mas lá na frente, quando a coisa complica, não é isso que... essa não é a primeira coluna que vai ruir. A coluna que normalmente vai ruir é a coluna do caráter. E aí faz todo sentido para mim a tua fala de que a grande questão da liderança não está nas estratégias, não está, embora seja importante a visão, não está em vários outros aspectos, mas está no caráter. Você me fez lembrar de uma história de alguém que teve algum protagonismo na proclamação do Evangelho para mim. Era um pregador americano. Ele conta que em certa ocasião, lá no passado, ele vinha dentro do avião, ainda não estava voando, ele abriu sua Bíblia e começou a ler. E nisso a comissária veio, que na época se chamava aeromoça, veio oferecendo whisky. Quando chegou nele, lógico, e com a Bíblia aberta no colo, ela virou e falou para ele assim, suco de tomate? E ele disse para ela, esse é o único livro que transforma o uísque em suco de tomate. Se nós não tivermos um tempo sério com a Escritura, ela não vai ensinar, ela não vai repreender, ela não vai corrigir e ela não vai educar. O que nós precisamos, sejam pastores ou membros da igreja, comprometidos com essa Escritura que faz essa operação, que repreende o que está errado, que corrige, que molda. Eu sei, nós temos um fascínio por um ato milagroso de Deus em que Deus com a varinha vem e nos transforma de imediato, faz um retiro e volta transformado. Isso não tem nada a ver com o ensino da Escritura. Mas na medida em que a gente está vivendo uma experiência real com Deus na sua palavra, nós estamos sendo transformados. A igreja está sendo transformada. É o foco. Tem que ser o foco. Se nós pudéssemos fazer uma volta, uma viagem no tempo, agora, e nós pudéssemos olhar para esses 40 anos de história, teu com a fonte, e nós temos todo um panorama muito claro disso. Mas no meio dessa história nós nos encontrássemos com aquele cara que foi lá procurar você no seu escritório pastoral e nunca mais voltou. E aquele cara representasse um grupo de pastores do presente hoje que está profundamente frustrado porque não sai do lugar, porque não são ouvidos a partir das suas novas ideias. Se esse cara fosse a voz, fosse o porta-voz desse grupo, e você reencontrasse esse cara, que conselho que você daria para que ele talvez fosse então o seu porta-voz para outros que estão frustrados? Que conselho que você diria para que eles talvez encontrem ministérios e igrejas saudáveis, para que eles continuem talvez focados em uma boa visão, em escrituras, em discipulado, em uma liderança enraizada no caráter, em conformidade com o caráter de Cristo? Que conselho que você daria, Fernando? Eu acho que não é à toa que Paulo tinha jovens como Timóteo e Tito para ensinar. Talvez alguém que há 40 anos está desviado na posição que mais tinha responsabilidade de estar fazendo o que tinha que fazer e que teve a oportunidade de fazer, esse alguém já se revelou não fiel. Eu prefiro gastar meu tempo com pessoas que o texto coloca lá, homens fiéis e idôneos. É nesses que eu quero investir.
Em quem eu identifico os sinais de fidelidade e idoneidade, eu vou investir na geração mais nova e vou ensiná-los a obedecer ao Senhor e a ensinar o que o Senhor ensina. Eu não gastaria meu tempo com quem não demonstrou profundo interesse de aprender. Isso acontece até em aconselhamento. Alguém vem para se aconselhar comigo, eu ouço a pessoa, eu pergunto qual é a expectativa dela, pergunto o que ela já fez sobre o assunto. Definimos o que nós vamos trabalhar. Tá bom, escuta, eu vou te orientar, eu sei o que Deus diz sobre isso. Agora, entenda uma coisa, a mudança que precisa de acontecer na sua vida vai decorrer de você fazer o que você tem que fazer. Então, a cada semana eu vou te passar algumas tarefas. E quando você voltar, você vai reportar para mim a tarefa feita. Sabendo disso, se você chegar com a tarefa sem ter sido feita, você vai embora. Eu não vou te receber. Se você fizer a sua parte, estamos juntos. Se você não vai fazer a sua parte, esquece. Estou fora. Eu estou fora. Eu não tenho tempo para perder. E não foi nenhuma, nem duas, nem três pessoas que eu falei assim, meu caro, se quiser eu te arrumo uma sala para você fazer a tarefa que você não fez e depois a gente marca a próxima reunião. Então, Borges, eu vou investir em homens fiéis, idôneos e jovens que têm chão para andar pela frente, tem estrada pela frente. Uma ocasião eu fui pregar para pastores na região de Campinas, numa reunião de pastores da denominação, e eu falei sobre os 4 focos que nós devemos ter no ministério. E depois de ter feito isso, um homem, um pastor, que devia estar entre os 60 e 70 anos, talvez a minha idade hoje, ele orou no final. E eu tive muita tristeza de ouvir a oração dele, de confissão pela história na sua vida de não fazer no ministério o que era o foco e a responsabilidade que ele tinha. Uau! É bom para ele reconhecer, é bom para ele ser perdoado. Mas o tempo passou. O tempo passou, a oportunidade passou. Você não vai realizar com 70 anos aquilo que você não fez aos 30. O tempo foi, você gastou o seu tempo com outras coisas e agora é tarde. Curiosamente, eu havia conhecido esse homem quando eu fui pregar numa conferência de famílias na igreja dele. Ele não me conhecia, nem eu o conhecia até então. Mas quando eu cheguei na igreja, era uma assembleia que estava acontecendo. E eu participei da assembleia. E ele reportou para a assembleia tudo o que ele tinha feito no mês anterior. Eu nunca tinha visto isso. E depois disso, nunca vi um pastor chegar e falar, fiz tantas visitas por mês, fiz isso e aquilo outro. Eu assisti o relato dele. E quando eu ouvi aquele relato, eu estranhei demais, mas uma coisa me chamou a atenção. Tudo o que ele disse que fez e que parecia que satisfazia aquela igreja, aquilo não era coisa que Deus mandava fazer. Passam-se anos, décadas. Eu estou pregando e esse homem está lá presente. Outra igreja. Outro contexto, outro momento. Outro contexto. E aí ele ora reconhecendo. Eu sabia. Era aquele homem que anos antes havia dado o relatório do que ele fazia toda semana, todo mês, né? Assembleia mensal. Se nós não soubermos o que nós temos que fazer, o povo vai tentar dizer para a gente o que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para a Escritura e se inspirar e fazer o que a Escritura está falando para fazer. Prega a palavra. Se afadiga na palavra. Ensina. Admoesta. Quer seja oportuno, quer não, faça.
De outra maneira, nós estamos quase no contexto da parábola dos talentos. Sim, podemos aplicar aqui, sim. Podemos aplicar, sim. Não poucas vezes eu tenho tido contato com o pastor e falei assim, não, mas eu não tenho tempo, eu tenho que fazer visita. Eu falei assim, não, você faz visita se você quiser. O que você tem que fazer é ensinar a Escritura. E para isso você tem que estudar a Escritura. Não, mas eu não tenho esse tempo. Não, você vai definir o que é o tempo que você vai gastar. Dependendo do valor que você dá. Se você não gerir o seu tempo, alguém vai gerir ele para você. Ah, não tenho dúvida. Fernando, que papo legal. O tempo voou. Eu acho que foi um privilégio a gente poder conversar. Foi um privilégio poder ouvir as suas ponderações. Eu acho que a gente podia ficar mais algumas horas aqui. Com certeza. Mas ao invés de a gente ficar algumas horas, que tal se a gente gravar outro episódio? Será um prazer. E aí nós vamos mastigar muito mais. Quero te agradecer, porque foi um privilégio pensar sobre a saúde da igreja, sobre a vitalidade da igreja, em tempos onde ondas batem a nossa porta todos os dias e nem sempre a gente tem um caminho às mãos que a gente segue, que você já deu o mapa para a gente dizendo, Escrituras. Fernando, obrigado. Deus te abençoe, foi um privilégio estar com você. Eu quero convidar você mais uma vez a deixar o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Fernando, entra lá, Igreja Batista Fonte, em Barão Geraldo, em Campinas. Você tem informações preciosíssimas. O site é rico de coisas acerca da realidade da igreja. Você vai ter muita coisa legal para dar uma vasculhada por lá. E eu vejo você no próximo episódio. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Forte abraço. Que Deus te abençoe.